Jesus não ressuscitou com o corpo glorificado? Eu sou o pastor Elias Soares e esse é o nosso tema de hoje. Um tema teológico e, mais especificamente, um tema cristológico. Vamos falar da pessoa de Cristo, na verdade, acerca da sua ressurreição. Existem algumas pessoas que advogam que Cristo não ressuscitou com o corpo glorificado. Será que ele não ressuscitou com o corpo glorificado? Porque, segundo esses teólogos, Jesus só foi glorificado 40 dias depois da sua ressurreição, ou seja, quando ele ascendeu aos céus. Mas aí nós temos uma série de problemas teológicos e bíblicos que nós precisamos harmonizar. Bom, antes de nós prosseguirmos com este vídeo, eu quero convidar você a orar comigo. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos na Tua presença para Te louvar, glorificar e bendizer pela Tua graça, fidelidade, amor e misericórdia. Te agradeço por essa oportunidade singular de mais uma vez poder comentar acerca da Tua palavra. Eu Te louvo, Senhor, porque eu creio que muitos abençoados irmãos, muitas vidas estarão aqui assistindo a este vídeo e que o Senhor possa iluminá-los, abençoá-los, a fim de que eles possam compreender, ou melhor, que possamos compreender com todos os santos qual a altura, a profundidade, a largura e o comprimento e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como havíamos proposto, eu tenho ouvido que a ressurreição de Cristo, assim que ele ressuscitou, não foi com o corpo glorificado, mas que depois da sua ascensão, ele recebeu um outro corpo, um corpo espiritual somente na sua ascensão, e por esta razão, a ressurreição de Jesus, algumas pessoas querem comparar como sendo a ressurreição de Lázaro, que ele ressuscitou com aquele mesmo corpo natural que ele tinha, e assim como aconteceu com Lázaro e com alguns outros personagens do Antigo Testamento. É sobre este assunto tão delicado que mexe com a nossa fé, com as doutrinas basilares da fé cristã, é que eu quero tratar, porque é um ponto extremamente relevante e importante. Eu gostaria que você seguisse comigo, portanto, nesta reflexão. Bom, antes de tudo, eu gostaria de dizer para vocês que existem 3 tipos de ressurreições. O primeiro tipo de ressurreição é aquele onde a pessoa morre, ressuscita, mas volta a morrer, como aconteceu no Antigo Testamento e com alguns personagens do Novo Testamento. A gente chega a chamar isso de ressuscitação, tá? Existe um outro tipo que é a ressurreição para a vida, conforme está em Daniel capítulo 12, versículo de número 2, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Portanto, aqueles que ressuscitam para a vida eterna é um tipo de ressurreição cujo corpo será incorruptível, imortal e glorioso. E o terceiro tipo de ressurreição é esse tipo que é dito no versículo 2 de Daniel 12, na segunda parte. Os que ressuscitam para a vergonha e desprezo eterno terão punição eterna e tormento eterno. Apesar de não estar claro na Bíblia, eles ressuscitarão com corpo incorruptível, nós, através do cruzamento de passagens bíblicas e de verdades reveladas no texto sagrado, chegamos à conclusão de que eles terão um corpo não destrutíveis, não perecíveis. Terão um corpo não perecível, não destrutível, porque de outro modo, como sofrerão o castigo eterno, a vergonha eterna, o tormento eterno? Portanto, o Senhor preparará um corpo para os ímpios depois do milênio estarem, então, num eterno sofrimento no lago de fogo. E sem contar que já hoje eles vivem em sofrimentos que morreram sem Cristo, no que diz respeito à sua alma e o espírito, mas depois será corpo, alma e espírito. Posto isso, nós vamos falar da ressurreição
que é a base da nossa fé, que é o sumum bonum do cristianismo, o bem supremo do cristianismo, que é o marco da nossa fé e da nossa esperança, a base fundamental da nossa salvação, porque desta ressurreição, que é a ressurreição gloriosa do Senhor Jesus Cristo, é que encontramos a base para a nossa justificação e imputação. Justificação, porque ao ressuscitar, Jesus então nos justifica diante de Deus, de que realmente os nossos pecados foram perdoados e o sacrifício do Calvário foi aceito. E a imputação é porque nós tínhamos uma dívida muito grande e Deus colocou algo na nossa conta ao enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar e depois ele ter ressuscitado. Posto isso, a ressurreição ainda também é a base da nossa esperança. Porque qual é a esperança da igreja? Qual a esperança do crente, senão que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos glorificados? E os vivos serão transformados da mesma sorte, assim como os que ressuscitaram, em corpos incorruptíveis, imortais e glorificados. Essa é a nossa grande esperança, que está descrita em 1 Coríntios capítulo 15, 50 a 54, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, 1ª Epístola de João 3, 2 e outros textos paralelos. Agora, voltando ao nosso tema, eu quero tomar como base a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículos 20 até o 23. Está escrito assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Agora olha só que interessante. Aqui no versículo de número 51 a 54, diz o seguinte, olha só que interessante. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. Mais uma vez queremos te agradecer por este momento singular e maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Prosseguindo então, o nosso tema, ele continua. Jesus não ressuscitou com um corpo glorificado? Essa pergunta pressupõe uma dúvida. Mas será que a Bíblia deixa margem para dúvidas de que ele realmente ressuscitou com um corpo glorificado? A primeira objeção que eu quero apresentar a esse questionamento é a seguinte: se Jesus não ressuscitou com um corpo glorificado, como ele entrava e saía dos ambientes fechados sem que ninguém abrisse a porta? Como é? Ele estava com um corpo natural, de repente está tudo fechado, tudo trancado. Inclusive é o caso dos discípulos, que estavam trancafiados por medo dos judeus, e Jesus simplesmente, sem bater na porta, e sem que alguém a abrisse, ele entrou, e depois, sem que ninguém abrisse, ele também saiu. Como? Sem ter o corpo glorificado. Esta passagem que eu acabei de apresentar, eu quero ler as passagens com vocês, está em João capítulo 20, 19 até o 23. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, cerrada aqui é fechada, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e, pondo-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco.
E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Perceba, então, que ele entra e depois ele sai, sem que ninguém abrisse a porta. É o primeiro questionamento. Segundo questionamento: como ele aparecia de várias formas? Como é que ele tinha esse poder de aparecer de várias formas? Marcos capítulo de número 16, versículos 9 e 12. Olha o que está escrito. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Olha o 12 agora, que revelador. E depois manifestou-se em outra forma. Em outra forma, a 2 deles que iam de caminho para o campo. Quer mais? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo de número 3 a 5, aqui ele aparece para Saulo de Tarso, que é o mesmo Paulo. E aqui está escrito: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então veja que houve um resplendor de uma luz do céu, só que ele não viu ninguém, apenas aquele resplendor. E ainda se nós lermos em Atos dos Apóstolos ainda, capítulo 26, nos versículos de número 14 a 16, Paulo vai dar testemunho desta aparição de Jesus e mostrando que Jesus apareceu a ele ainda outras vezes, nós não sabemos de que forma. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então perceba que ele dá testemunho, aqui ainda no versículo 12 e 13, sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o resplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Então veja que ele aparecia de diversas formas. É claro que aqui depois da sua ascensão. E também Apocalipse 1, 13 a 18, veja só que interessante. Apocalipse 1, versículos 13 até o 18, está escrito assim: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante a filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Perceba que aqui João está tendo uma visão. Ele não viu assim como nós estamos vendo, de forma tangível, de modo que ele pudesse tocar. Foi uma visão, mas é interessante que mesmo numa visão, como Paulo teve, foi uma visão, aqui também é uma visão. Quando Estevão enxerga Jesus, já não enxerga numa visão. Ele tem, através de um dom sobrenatural, a capacidade de enxergar Jesus, mas Jesus não aparece desta forma. Você quer ver uma coisa? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 55 e 56. Atos 7, 55 e 56, mesmo depois da sua ascensão, a visão que Estevão tem não é como essa que João e Paulo teve. Mas olha só. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, isso aqui não é visão, é literalmente.
viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então ele tinha capacidade de aparecer de diversas formas, como ele quisesse. Não é interessante isso? Agora, outro argumento que eu estou usando aqui é como ele aparecia e desaparecia instantaneamente. Se ele, agora isso aqui na Terra, como é que se ele estava com um corpo natural como nós estamos, como é que ele aparecia e desaparecia instantaneamente? E outra coisa, quando ele estava aqui entre nós, os judeus querendo matá-lo, olha só, os judeus querendo matá-lo, ele não desapareceu, ele saiu por entre as pessoas, fugiu para não ser morto. Por que ele não desapareceu? Por que ele não fez isso? Então, nós temos aqui em Lucas, capítulo de número 24, 30 e 31. Olha aqui, ele aparecendo e desaparecendo. 30 e 31. Vamos lá. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, isso aí os dois discípulos no caminho de Emaús, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Ele simplesmente desaparece, ele ainda está aqui na terra aparecendo. Então, se ele está com um corpo igual ao nosso, que capacidade é essa que ele tinha de desaparecer? Isso é prova que ele tinha um outro corpo, corpo glorificado. Agora, o maior problema, e que eu vou repetir no final, se ele não ressuscitou com um corpo glorificado, preste atenção no que eu vou dizer, porque é muito sério. Talvez muitas destas pessoas que acreditam piamente, são pessoas piedosas. Eu não estou aqui desabonando a fé dessas pessoas, nem o cristianismo dessas pessoas. Essas pessoas são servos de Deus, pregadores, homens de Deus, mas que têm uma crença diferente, acreditam de uma forma diferente. A minha objeção é que essa maneira como eles creem, não estou aqui atacando a pessoa deles, mas a fé que eles estão professando no que diz respeito à ressurreição de Jesus, vai colidir com a revelação bíblica. Não bate com a revelação bíblica. Mas o maior problema é o seguinte: a Bíblia estaria em gritante contradição. Se Jesus não ressuscitou com corpo glorificado, a Bíblia está em gritante contradição, o que não é verdade. Por quê? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 e 21, olha aqui a afirmação que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, faz. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Eu não vou entrar aqui no aspecto cultural, mas apenas na palavra grega aparrê. Quando ele diz que Jesus se tornou as primícias, e ele repete no 23 dizendo: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando Paulo afirma que Cristo é as primícias, ele está afirmando o quê? Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Aí alguém pode dizer, mas ele não pode ter sido o primeiro. Nesse caso, realmente não. Por quê? Se ele não ressuscitou com o corpo glorificado, então ele ressuscitou como Lázaro ressuscitou. Então ele já não é mais as primícias dos que dormem. E aí o sectário, que quer até defender a suposta ressurreição de Moisés, porque ele diz o seguinte: Moisés ressuscitou, Cristo não é a primícia. Porque Moisés ressuscitou, olha só, tem aqui, só um momentinho, pessoal. Tem aqui, olha esse bichinho aqui, ó. Se Jesus é as primícias dos que dormem, como justificar o fato de antes dele nós temos casos de ressurreições, como é o caso, por exemplo, do filho da viúva de Sarepta, o filho da sunamita, ainda o morto da sepultura de Eliseu. Todas essas pessoas que ressuscitaram no Antigo Testamento, ressuscitaram e voltaram a morrer. Agora, olha que interessante. Ainda no Novo Testamento, nós temos o filho da viúva de Naim, temos o caso de Talita, temos o caso de Lázaro.
todas essas pessoas ressuscitaram antes de Jesus. Como agora justificar esta palavra que Paulo nos apresenta, inspirada pelo Espírito Santo, que Jesus é as primícias dos que dormem? A única forma de nós entendermos esta mensagem de Paulo, de que Jesus é as primícias dos que dormem, é que ele ressuscitou com corpo glorificado para nunca mais morrer. Jesus não ressuscitou como Lázaro ressuscitou e nem tampouco como os demais ressuscitaram. Ele ressuscitou com corpo glorioso, ressuscitou para a vida, ressuscitou para nunca mais morrer. Caso ele não tenha ressuscitado com corpo glorificado, corpo glorioso, então essa mensagem de Paulo não faz sentido. É uma mensagem totalmente vazia de sentido, mas a bem da verdade, ele ressuscitou glorificado. Espera um pouquinho, tá? Vai lá. Olha só. Atos capítulo 26, versículo 23, mostra que ele foi o primeiro a ressuscitar. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, também mostra que ele foi o primeiro a ressuscitar. O primeiro como? Se tem várias pessoas que ressuscitaram antes dele. Ele é o primeiro porque ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele ressuscitou glorificado para ser o modelo da nossa ressurreição. Do jeito que ele ressuscitou, é o corpo que nós também iremos ressuscitar. Romanos capítulo 6, versículo de número 9. Olha o que está escrito aqui. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Quer mais? 1 Coríntios 15, 35 até o 44. 1 Coríntios 15, versículo 35 a 44. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Preste atenção, hein? Essa aqui é a pergunta do objetor. Aqui é uma diatribe. Paulo cria aqui um objetor imaginário e está debatendo com ele. É o que eu estou fazendo agora. Existem algumas pessoas que dizem que Jesus ressuscitou com um corpo como o nosso. Corpo mortal. Paulo aqui está levantando o questionamento porque nessa igreja havia algumas pessoas que não criam na ressurreição e por isso levantaram objeção. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Olha a clareza disso aqui. Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Portanto, a ressurreição é em glória. Semeia este corpo mortal, ressuscita imortal. Semeia esse corpo corruptível, ressuscita incorruptível. Semeia esse corpo de vergonha ignominioso, ressuscita corpo glorioso. E foi assim que o Senhor Jesus ressuscitou. 1 de João, capítulo de número 3, versículo 2, porque ainda não é manifesto o que havemos de ser. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque do jeito que ele é, nós o veremos. Filipenses, olha só, esse texto aqui era demais. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, está escrito assim, olha. Porque a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha que corpo! Portanto, depois vocês leiam 1 Coríntios 15, versículos 51 a 54, que vai dar continuidade. Olha só agora, confirmando ainda mais. Alguns podem dizer, mas o pedido de Jesus em João capítulo 17, versículo 5, foi o seguinte, na sua oração intercessória. Olha só o pedido de Jesus. Ele disse assim para o Pai, e agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo. Então querendo dizer com isso que ele só foi glorificado quando foi para junto do Pai? Mas o que é que ele está falando aqui? Ele está falando a respeito do seu corpo ou a respeito da sua divindade, da qual ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não significa que ele deixou de ser Deus. Não significa que ele aniquilou os seus atributos incomunicáveis. Não, ele se encarnou como Deus e continuou com seus mesmos atributos incomunicáveis. Mas ele abriu mão do quê? Da sua posição, da sua glória. E agora, o que é que ele está orando ao Pai? E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, ele não tinha um corpo de carne. A sua divindade tinha essa glória. Então o que ele está falando é para reaver esta glória, esta posição que ele já tinha antes. Ele abre mão da sua posição, mão da sua glória e desce. Então ele não está pedindo para o Pai glorificar o seu corpo, porque o seu corpo já estava glorificado. É para glorificar no que diz respeito à sua natureza divina, a posição da qual ele abriu mão, da sua posição e da sua glória. Agora, por que Jesus apareceu com carne e ossos? Alguém pode objetar, então se ele estava glorificado, como é que ele diz, olha, colocai a mão aqui e vede que um espírito não tem carne nem ossos. Por que ele apareceu com carne e ossos e mandou tocar? Maria Madalena, não me toque, na verdade, deixe de estar me agarrando. E Tomé tocou, e agora ele manda tocar. Temos aqui alguns motivos. Jesus se apresenta daquele jeito para mostrar que era ele mesmo. Porque os apóstolos não acreditavam na ressurreição de Jesus. Os apóstolos não estavam esperando Jesus ser glorificado. Os discípulos não estavam aguardando, eles não haviam entendido ainda a palavra que dizia que ele seria ressuscitado. As pessoas não acreditavam nesse corpo de Jesus glorificado. Então ele vem e se apresenta de modo tal que fosse reconhecido por eles, para que eles pudessem ter certeza que realmente era ele. A prova de que eles não aguardavam a ressurreição, se esqueceram da promessa e não ficaram na palavra, está em Marcos capítulo 16, versículos de número 14. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Mas olha que curioso. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Não creram. Depois manifestou-se em outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Veja que ele se manifestou de uma outra forma. E eles foram dar o testemunho, mas eles não creram. Versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Então eles não criam, não creram. Gente, depois vocês podem ler Lucas 24, 22 a 24, João capítulo 20, versículo de número 9. Eles não criam. Essa aqui eu quero ler, João capítulo 20, versículo 9. Porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Maria Madalena foi ao sepulcro e as mulheres também, com exceção de Maria, mãe de Jesus. Pedro e João também foram. Sabe por que foram? Porque não esperavam Jesus ressuscitar. Eles não criam na ressurreição de Jesus. Sepultura é lugar de incrédulo, não de crente.
Maria, mãe de Jesus, não foi por quê? Porque era crente. Os outros não, incrédulos. Só colocam a culpa em Tomé. Tomé era incrédulo, mas os apóstolos também eram incrédulos. Outras passagens, Marcos capítulo 16, versículo 13, João capítulo 20, 17, Marcos 16, 10, 11, Lucas 24, versículos 9 até a 11. Em Lucas 24, versículos 9 a 11, fica patente aqui a incredulidade, ó. E voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Não creram. Então aqui é a razão porque Jesus apareceu desse jeito. Tá entendendo? Ele falou, toca aqui, um espírito não tem carne nem ossos. João capítulo 20, versículo 25. Lucas capítulo 24, versículo 25 e 26. Olha o que Jesus diz aqui, ó. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Estão entendendo? Agora, outra objeção. Por que ele disse para Maria Madalena, não me toques, no capítulo 20, versículo 17? Mas interessante, Tomé tocou. Porque Maria não era tocar, era ficar agarrando, e ele ainda tinha que fazer outras aparições. Tomé tocou, João 20, 25 a 29. Por que ele comeu? Lucas 24, 41 e 42. Por que ele comeu? Para dar prova de que ele realmente era ele. Ele, sou eu mesmo, olha aqui, eu estou comendo. Mas ele não tinha necessidade de comer. Prova que ele ressuscitou realmente. Ele voltará do mesmo jeito que subiu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 9 a 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vestir. Do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Então ele não foi glorificado quando subiu. Ele já subiu glorificado e já ressuscitou glorificado. Ainda mais, você pode ler Apocalipse capítulo 1, 7. Agora, se ele não ressuscitou glorificado, ele não pode ser chamado de aparré, as primícias dos que dormem, conforme 1 Coríntios 15, 20 e 23. Não pode ser chamado de próton, conforme está em Atos dos Apóstolos 26, 23, que é o primeiro a ressuscitar. Ele não pode ser chamado de prototokos, ton necron, prototokos, ton necron, ou seja, o primogênito dos mortos. Nesses casos, a Bíblia estaria em gritante contradição, visto que muitas pessoas ressuscitaram antes dele. Só no Antigo Testamento temos casos de 3 pessoas, como já citamos, o filho da viúva de Sarepta, o filho da Sunamita e o morto da sepultura de Eliseu. E no Novo Testamento temos mais outros casos, como Lázaro, Talita, o filho da viúva de Naim. Logo, Cristo ressuscitou glorificado para nunca mais morrer, de acordo com Romanos 6,9, Atos capítulo 13, versículos 30 a 37 e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Essa de Atos, vamos ver se dá para nós lermos aqui, capítulo 13, 30 a 37. Olha só o que está escrito aqui. Assim, ó, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei, pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Portanto, está aqui,
Cristo ressuscitou com um corpo glorificado. E essa é a nossa esperança, porque também iremos ressuscitar, se porventura morrermos, com corpos glorificados, imortais e incorruptíveis. E aqui eu termino este vídeo dizendo para você: examine as Escrituras, é a melhor receita. E vou deixar um recadinho para você, ó. Se você quiser comprar nosso kit, Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, 2, 3, 4, 5, e ainda o Dicionário de Palavras, Expressões, Interpretação, Curiosidades Bíblicas, você ganha um curso de hebraico a partir do momento que você adquire. Tudo isso aqui, de 1.800, por apenas, sabe por quanto vai sair esse kit? 420 no Pix ou 480 parcelados até 10 vezes de 48. 0 operadora 11 9 4901 6633 ou 0 operadora 11 9 3279 3001. Deus abençoe sua vida. Um beijo no seu coração. Pai Santo, te agradecemos por mais esse vídeo, que ele possa alcançar o máximo de pessoas possível, principalmente aqueles que ainda não receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Abençoa o teu povo, nos dá vitória e graça em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.